Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje, vamos estudar o texto narrativo. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, o texto narrativo é escrito em prosa e nele são narrados, ou seja, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. Agora, pessoal, vamos entender a estrutura da narrativa. A estrutura acontece em 4 momentos. Primeiro, a apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Eu vou explicar para vocês como vocês podem incluir cada um destes momentos dentro da escrita do texto de vocês. Primeiro, eu vou falar sobre a apresentação. Também chamada de introdução, a apresentação, nessa parte inicial, o autor do texto, ele apresenta os personagens, o local e o tempo em que acontece a trama, em que se desenvolve a trama. Já o desenvolvimento, aqui grande parte da história é desenvolvida com o foco nas ações dos personagens. Agora, o clímax, este é o momento mais esperado. É aquele momento onde o desenvolvimento da história chega em seu ponto de mais expectativa, ou seja, um momento mais emocionante da narrativa. Nós chamamos de clímax. O desfecho, também chamado de conclusão, ele é determinado como a parte da narrativa onde os fatos eles acontecem, os conflitos eles se desenvolvem chegando a um ponto de uma conclusão. Agora eu vou falar para vocês sobre os elementos da narrativa. Existem 5 elementos principais. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre o narrador. Narrador, pessoal, é aquele que narra a história. E dividem-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Essa é a divisão dos tipos de narradores. Em alguns slides à frente, eu irei falar para vocês detalhadamente sobre esses tipos de narradores, ok? Então vamos agora entender o que é o enredo de uma narrativa. Trata-se, pessoal, da estrutura da narrativa, o enredo. Ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. E são classificados os enredos em enredo linear e enredo não linear. Mas o que é isso, enredo linear e enredo não linear? Enredo linear, pessoal, é o tipo de narrativa que acontece com início, meio e fim, linear. E o não linear é a narrativa que não necessariamente segue como início, meio e fim. Agora, falando-se sobre os personagens. Os personagens são aqueles que compõem a narrativa, pessoal. E eles são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, e também os personagens secundários, que nós chamamos de adjuvante ou coadjuvante, ok? Agora, falando-se sobre o tempo, está relacionado com a marcação dada ou um momento específico. O tempo ele pode ser cronológico. Quando nós falamos de cronológico, está relacionado ao relógio, a hora mesmo, ou o tempo psicológico, que está relacionado às ideias e pensamentos. Agora, pessoal, vamos falar sobre o espaço. O espaço nada mais é do que o local onde a narrativa se desenvolve. E também podem ocorrer num ambiente físico, em um ambiente psicológico ou em um ambiente social. Agora, como eu prometi para vocês, eu vou explicar agora no próximo slide sobre os tipos de narrador.
Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificados em narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Vamos entender então primeiro sobre o narrador personagem. Narrador personagem, pessoal, a história ela é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e ele participa das ações. Ok? Então, narrador personagem é aquele que participa das ações e o foco da narrativa acontece em primeira pessoa. Já o narrador observador, a narrativa acontece em terceira pessoa, e esse tipo de narrador conhece os fatos, porém ele não participa da ação. E o narrador onisciente, esse narrador ele conhece os personagens e a trama, porém, nesse caso, a narrativa acontece em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, essa narrativa poderá acontecer e é em primeira pessoa. Então, quando falamos de narrador onisciente, pode acontecer a narrativa terceira pessoa e primeira pessoa. Ok, pessoal? Então, nós chegamos aí ao final de mais uma aula. Eu peço para vocês, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativa lá o sininho de notificação para você ficar sabendo de todas as aulas. Então, um abraço a todos e até a próxima.